Boa tarde. Dando continuidade aos estudos de eletrostática, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre linhas de campo e potencial elétrico. A linha de campo é uma linha que em cada ponto do espaço é tangente ao vetor campo elétrico. Só para a gente lembrar um pouquinho, na última aula a gente estudou sobre campo elétrico. A gente viu que toda carga ela cria ao redor dela uma região que a gente chama de campo elétrico. Em cada ponto dessa região vai ter um valor específico para o campo elétrico, vai ter um vetor campo elétrico em cada ponto dessa região. Aqui eu tenho alguns campos elétricos aqui representados, campo elétrico 1, 2, 3 e 4. Tá? Eles estão numa região aqui do espaço, né? E aqui eu tenho uma linha que ela está tocando cada um desses vetores campo elétrico em um único ponto. Essa linha que toca em um único ponto, a gente chama ela de tangente. Então, por isso que as linhas de campo são tangentes ao vetor campo elétrico. Ela vai estar tocando no campo elétrico aqui em um único ponto. E ela é usada para representar visualmente o campo elétrico. A gente utiliza para representar esse campo elétrico. Então, as linhas de campo é a representação visual do campo. Dependendo da forma como cada corpo ou cada partícula está carregado, ela vai ter uma representação de linhas de campo diferente. As cargas positivas, elas geram um campo de afastamento. Então, se eu tenho uma única carga aqui, ou um corpo carregado positivamente, essa aqui é a representação das linhas de campo desse corpo. Se ele tiver uma forma de uma esfera, né? Que eu estou fazendo a representação para uma única carga aqui, as linhas de campo de uma carga positiva. Então, ela vai ser uma linha de afastamento. Essa ponta aqui indica para onde está indo as minhas linhas de campo. E aqui eu tenho a representação das linhas de campo de uma carga negativa, de uma única carga negativa que está no espaço. São linhas de aproximação. Estão chegando na carga negativa. A seta indica que ela está chegando aqui. Tá, se eu tenho uma única carga positiva, vai ter essa configuração, e se eu tenho uma única carga negativa, vai ter essa. Porém, se eu coloco mais de uma carga no espaço, como aqui nesse caso, eu tenho uma carga positiva aqui e uma negativa aqui. Então, ela vai ter essa configuração aqui, ela vai estar saindo da carga positiva, só que como aqui seria linhas de afastamento, e aqui de aproximação, ela sai daqui e chega na negativa. Ela sai da positiva e chega na negativa. A região que é mais próxima aqui, essas linhas de campo são mais intensas. Aqui, ó, onde está mais afastada, elas são mais espaçadas. Como carga positiva e negativa se atraem, né? Cargas de sinais contrários, ela tem essa configuração aqui. Sai de uma e chega na outra. Agora aqui eu tenho a configuração das linhas de campo de uma região do espaço aqui com duas cargas positivas. As cargas de mesmo sinal se repelem, então essa carga aqui criaria linhas de afastamento, e esse aqui também. Só que aqui, como elas vão se repelir, essas linhas são desviadas. Aqui eu tenho um simulador, que dá para a gente ver os campos elétricos aqui na região do espaço. Aqui eu tenho campo elétrico criado por uma carga positiva. São campos de afastamento, né?
Em cada ponto aqui do espaço eu vou ter um vetor campo elétrico aqui. Se eu unir esses pontos aqui, eu formo as linhas de campo, né? Da minha carga positiva. Aqui eu tenho as linhas de campo da minha carga negativa, chegando aqui na carga negativa. Agora, se eu coloco uma carga positiva e uma negativa no espaço, ela vai formar aquela configuração lá, saindo da positiva, chegando na negativa. Se eu traçar uma linha tangente aqui, ó, pegando em um único ponto aqui, no espaço, eu vou ter a minha linha de campo. Aqui, ó. Que é aquela configuração, sai da positiva, chega na negativa. Quanto mais intensas as cargas aqui, melhor, quanto maior a carga, mais intensa as linhas de campo. Aqui, ó, vou dobrar minhas cargas positivas. Ficou mais intensa que as linhas de campo nessa região. Vou triplicar minhas cargas positivas. Vai ficar mais intenso ainda aqui, ó. Agora, fazendo a configuração aqui de duas cargas positivas. Até essa configuração aqui de afastamento. E quando chega próximo aqui, elas se desviam, né? Esse aqui tem relação por conta do campo elétrico ser um vetor. Como tem mais de uma carga agindo aqui no espaço, a gente tem que fazer a soma vetorial aqui nesses pontos aqui. Que nesse caso aqui, o campo elétrico ele seria de afastamento aqui. Então, eu teria um vetor aqui afastando radialmente para cá o componente desse vetor aqui criado por essa carga da esquerda aqui. Porém, essa carga da direita aqui, ela também está influenciando aqui no espaço. Então, ela teria criado aqui um campo elétrico aqui nessa direção aqui, ó. Se a gente somar os dois, dá esse campo elétrico aqui virado para cima. Aumentar a carga aqui. Dobrei a carga da esquerda, vou dobrar também a da direita, só para a gente ver que fica mais intensas as linhas de campo. Então, pela força de repulsão, as linhas aqui são desviadas. Agora o campo aqui criado por duas cargas negativas. Tem a mesma configuração da positiva, porém que em vez de afastando, ela está chegando aqui nas cargas negativas. Blindagem eletrostática, a gente chama de blindagem eletrostática o fenômeno que faz com que o campo elétrico seja nulo no interior de condutores. É por esse motivo que quando um raio cai sobre um carro, as pessoas que estão dentro do carro não levam choque. Porque o campo elétrico no interior do carro vai ser zero. A mesma coisa com o avião. No interior do avião, o campo elétrico vai ser zero. Aqui, como o edifício aqui, o prédio, ele é feito por ferragens, no interior dele também o campo elétrico é zero. É nulo. Energia potencial elétrica e potencial elétrico. A gente chama de energia potencial elétrica a energia armazenada em cada ponto do campo elétrico. O que seria isso? Eu sei que no campo elétrico ali, se eu colocar uma carga de prova, ela vai sofrer uma força de atração ou de repulsão. Se ela sofre essa força de atração ou repulsão, ela vai estar entrando em movimento, sendo atraída ou repelida por essa carga, né, que gerou o campo elétrico. Então, como ela vai entrar em movimento, ela vai ganhar energia cinética. E como a energia
não é criada, ela é convertida de uma forma em outra, a gente diz que naquele ponto tem uma energia armazenada. Então, essa energia armazenada, a gente chama ela de energia potencial elétrica. A gente utiliza aqui a fórmula do trabalho mecânico aqui para definir a fórmula da energia potencial elétrica. Então, a energia potencial elétrica é igual à força vezes a distância em que é atraída ou repelida, né? Então, a força a gente sabe que é a força elétrica pela lei de Coulomb é K vezes a carga geradora vezes a carga de prova dividido por D ao quadrado. Se a gente multiplicar isso por D, a gente chega nessa fórmula aqui, ó. Esse D de cima aqui cancela com o quadrado aqui de baixo, forma essa fórmula aqui. A unidade de medida da energia potencial elétrica, como toda energia, é em joule. Tem outras medidas de energia também, só que aqui a principal é o joule. O potencial elétrico ele serve para descrever o campo elétrico. É a energia potencial elétrica por unidade de carga. Então, a gente utiliza a letra V para o potencial elétrico. Então, como o potencial elétrico é energia potencial por unidade de carga, se a gente... Eu já tenho uma fórmula aqui para calcular o potencial elétrico. Se a gente dividir essa parte aqui pela carga, a gente chega nessa fórmula também. Se eu passo multiplicando o Q vezes o potencial, ou seja, a carga de prova vezes o potencial, a gente consegue uma outra fórmula aqui para calcular a energia potencial elétrica. A unidade de medida do potencial elétrico, a energia potencial em joule, a carga é Coulomb, então joule por Coulomb.